Vamos colocar de pé e cantar o hino de número 135 para o início do culto dessa noite. Convidamos os amigos, os irmãos, para nós nos ajoelharmos para falarmos com Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por nós estarmos na tua casa de oração nesta quarta-feira, nesse meio de semana, para te louvar em primeiro lugar, para te agradecer e também para colocar nas tuas mãos os nossos pedidos. Obrigado a Deus porque nos conduzisse aqui com saúde, com ânimo. E obrigado também pelas canções que nós já cantamos nessa noite, que nos fala sobre a esperança, de que dentro em breve o Senhor voltará para nós morarmos nesse lugar tão lindo, de um lugar que fala sobre a esperança de sermos felizes. Obrigado a Deus por todas as famílias aqui representadas. E que desde já pedimos que o Senhor nos abençoe, que nos dê essa bênção que nós também viemos buscar. Abençoa, Senhor, também, se porventura alguém passa por problemas, dificuldades, ansiedades, que o Senhor também possa estar dando consolo, o ânimo, a ajuda para essas pessoas. Abençoe também as pessoas que estão doentes, que elas também possam sentir o Teu Santo Espírito as visitando neste momento. Abençoe o nosso pastor, que também possa falar inspirado por Ti. Em nome de Jesus, amém. Boa noite aos irmãos, aos amigos, que estão conosco essa noite. Queremos agradecer a sua presença e dizer que aqui é a casa do nosso Pai. Você é bem-vindo sempre que chegar aqui. As portas estarão sempre abertas para você. Nós temos como hábito, toda quarta-feira, trazer uma dica especial de saúde. E realmente, irmãos, eu ganhei um livro assim, inesperadamente, ganhei, no meio de algumas lições da Escola Sabatina, esse livro. Sinta-se bem. Gente, eu achei algo aqui tão fenomenal, sabe? Falei, não, eu tenho que passar isso para a igreja, porque é muito importante. Foi bom para mim, acredito que vai ser bom para cada um dos irmãos também e amigos. Regras de ouro, chama-se. Para o bem-estar mental, cultivar relacionamentos positivos, estreitando as amizades, experimentando sentimentos de afeto e compartilhando emoções. Amizades sólidas e bem cultivadas são determinantes para o bem-estar psicológico. Olha como é importante ter amigos. Nós precisamos de amigos. E é importante ter, e aqui é um clube de amigos, Ser autônoma.
nas escolhas e nos pensamentos, sentir-se livre do julgamento dos outros. Felizmente tem aquela pessoa que fala algumas coisas e às vezes, em vez de nos ajudar a crescer, nos diminui. Então, lembrar que a gente tem que ter pensamentos próprios também, né? Saber como eu sou, como agir. Ser dona da sua vida, aprendendo, ou dono, né? Aprendendo a analisar a própria condição e procurando mudar para melhor. Olha que maravilha. Você já pensou sobre isso? Às vezes a gente pensa, mas eu não sou dona da minha vida, né? Às vezes passa na nossa mente, né? Lógico que dono de nós é Deus. Mas no dia a dia nós somos responsáveis pela nossa vida. Né? É importante isso. Desenvolver a personalidade durante todas as fases da vida, abrindo-se a novas experiências e conhecimentos. Às vezes a gente pensa, tem pessoas que ficam meio bitolado, né? Eu já fiquei bitolado em algumas coisas. E a gente tem que crescer, olhar, ter pensamento amplo. O Senhor alarga as minhas fronteiras, né? Porque eu posso entender mais, ver mais, aceitar com amor algumas coisas que às vezes é difícil para mim, ou que para o irmão também é difícil, né? Ter um objetivo na vida, uma meta, para a qual dirigir sua energia e entusiasmo. Sabe, a gente tem que ter uma meta, tem que ter um foco. Olha, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso. E pôr em prática. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? A gente vai para qualquer lado, fica meio perdido. Então, ter metas na vida, né? Pensamentos com sentido de quero chegar lá, quero vencer esse obstáculo e chegar até onde eu devo chegar. Cultivar emoções positivas, irmãos. Sentindo-se satisfeito consigo mesmo, não desprezando nem deixando assaltar por sentimentos de culpa. Hoje em dia nós temos graves problemas de saúde por pessoas que não perdoam e não se perdoam. Até mais pelas pessoas que não se perdoam. Fizeram coisas no passado. Passado é ontem, sabe? Passado não é de 10, 20 anos atrás. Foi ontem, foi uma hora, um minuto atrás. Então, coisas que a gente fez e que a gente remói. Eu sei. Quando eu falo isso, queridos, eu estou falando para mim mesma. Porque tem coisas que você fica remoendo e aquilo faz um mal tão grande à saúde, ao estômago, à mente, e vem a insônia, e vem a depressão e a ansiedade. Muitas coisas. Nós devemos deixar o que nós não podemos resolver e seguir para o foco em frente, né? Prestar também atenção à respiração. Se há uma década que nós estamos respirando mal e o ar já está pesado, cheio de metais pesados na atmosfera, é essa época. Inclusive, eu estava vendo uma matéria importantíssima na Rede Novo Tempo, acho que alguns irmãos assistiram aqui, que tem uns aviões que soltam um combustível pesado, um gás pesado na atmosfera que está causando umas lesões sérias na pele, umas úlceras mesmo. Então, pessoas que estão com umas doenças diferentes, eu vou trazer alguma coisa sobre isso, que é justamente do combustível que está sendo jogado aí na atmosfera pelos próprios aviões, né? Essas coisas do século XXI aí. Nós devemos lembrar que a respiração faz com que oxigene o sangue, quando o ar entra, ele vai aos pulmões, o sangue bombeia o sangue, o coração bombeia o sangue para os pulmões, e ali há uma oxigenação, e daí, com a bomba do coração, vai para o pulmão, recebe o oxigênio, vai para o corpo inteiro, vai para a mente. Isso é um processo contínuo, e nós temos que respirar nesse sangue que vem para o coração, e nós temos que jogar oxigênio, para que ele circule com saúde no nosso organismo, né? Senão nossa mente começa aquela abrição de boca, começa aquele cansaço, aquele enfado, e aí por diante, sabe? Daí fica fácil os sentimentos ruins na mente, né? Aceitar o mal-estar. Um transtorno físico não pode ser considerado inimigo, mas um sinal de que o corpo nos envia pedidos de mudança, né? Me deu mal-estar, tem pessoa que fala, poxa, mas hoje me deu mal-estar, me deu tontura. Opa, vou observar. Pode ser que eu não estou me exercitando, não estou tomando água o suficiente, não estou respirando correto. Saber se ouvir a si mesmo. Conhecer-se a ti mesmo, dizia Sócrates. O mal-estar frequentemente vem procedendo de pequenos sinais. Assumi-lo significa poder mudar o ritmo, iniciar uma vida nova, mais em sintonia com a manutenção do seu bem-estar. Se você tem depressões leves e flutuações de humor, procure praticar esportes. Esporte é importante porque vai fazer com que esse sangue circule de uma forma mais rápida no organismo e faça com que você tenha outros pensamentos, né? Eu sei porque eu desço lá perto da Mille, alguns irmãos já me encontraram nessa caminhada aí com uma mochilinha nas costas, e eu desço lá e venho a pé até em casa. Eu vou trabalhar em Araucária, ando 1 quilômetro até onde tem o ônibus, meus colegas pegam o ônibus lá e vão embora, e eu pego o ônibus lá na frente e alcanço eles, né? Então eu aprendi esse ritmo, porque é o único horário que eu tenho para fazer um esporte, né?
Aprender a praticar técnicas de relaxamento com um treinamento específico, né? Nós não devemos ir para filosofias, mas relaxar, ficar próximo a lugares mais calmos, momentos mais tranquilos, né? Considerar que a crença na existência de um ser superior prolonga a vida. Algumas pesquisas científicas sugerem que pessoas que fazem parte de grupos religiosos vivem mais do que as que não são crentes, principalmente se participam da vida em comunidade, como nós aqui estamos reunidos hoje, né? Olha que maravilha. Uma importante revista, a National Geographic, publicou um artigo que revela a presença de numerosas pessoas centenárias dentro da comunidade religiosa adventista, olha, do sétimo dia, fundamentado a explicação para sua longevidade em seu estilo de vida saudável e na fé religiosa. E praticar, para terminar aqui, queridos, praticar a oração. Recentemente essa prática é objeto de muito estudo, sabe que muitas pessoas se curaram bem mais rápido, até passaram por doenças, né, momentos difíceis de saúde, e um grupo que era orado por elas curou-se mais rápido e teve uma recuperação maravilhosa, né. Então que nós possamos realmente pôr em prática isso aqui. Para mim foi um deleite, eu leio isso aqui, falei, puxa, eu quero aprender legal, bem isso aqui para pôr bem em prática na minha vida. Algumas coisas a gente põe, mas às vezes a gente fala em outras, mas que nós possamos realmente admirar as coisas maravilhosas que Deus tem dado para nós, e uma delas é a nossa saúde. Sem ela, queridos, não dá vontade nem vir à igreja. Então vamos cuidar desse corpo, né, que é o nosso templo do Espírito Santo e um momento de comunhão com Deus também. Amém. Nós também não poderíamos deixar de dar um pouco de ênfase no que a nossa irmã Vânia colocou sobre saúde aqui. Vocês percebem que quando começamos a semana, nós fazemos da nossa vida já uma verdadeira máquina. Fazemos 2, 3, 5, às vezes até mais projetos de um dia para o outro, sem saber se no dia seguinte estaremos de pé, com a graça de Deus, né? Isso é onde a nossa máquina, que Deus fez perfeita, vai se desgastando, né, irmã Vânia? E nós fazemos disso uma rotina diária. Aí vem os resultados, doenças, sofrimentos, né? Mas o nosso Deus, contrapartida, quem tem a sua Bíblia, abre ali em Mateus capítulo 6, verso 19. É um verso tão conhecido por cada um de nós, que isso era motivo da gente dar uma modificada na nossa vida, né? Ali o nosso Senhor Jesus diz assim, Mateus 6, 19. Não acumulei vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Pula ali para o verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tanta correria, tanto trabalho, talvez acaba acontecendo isso, né? Você acumula tanto para nada, para nenhum estilo de vida melhor, seu corpo não aguenta. Quando você pensa em usufruir do que você trabalhou tanto, você já não tem mais vida. E o nosso Deus, ele simplesmente faz uma promessa ali, do mesmo capítulo 6, capítulo 7, no versinho 7. Olha o que ele promete para mim e para você. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Por que tanta correria? Por que tanto desgaste? Se o que basta para mim e para você é confiar, né? Então vamos, este momento é o momento de você colocar nas mãos de Deus seus agradecimentos, suas angústias, mostrando para Ele que você não quer acumular nada aqui. Você quer simplesmente acumular lá no céu. E sempre confiando nele, né? Este é o momento das nossas ofertas, aqueles que tiverem à vontade neste momento, e os dízimos daqueles que não conseguiram trazer no sábado, fiquem à vontade. Aqui é a casa de Deus para você, visita também. Tá? O Jackson vai colocar para nós um hino. Cantaremos e findaremos com oração.
Mestre, meu Rei e meu Senhor. Tenho tão pouco pra te ofertar, mas é um muito grande amor. Cristo Senhor bendito, tudo fizeste a mim. Desceste lá do céu, dando ao pecado fim, e te darei, meu Mestre, por teu imenso amor, meu coração e todo meu ser te entregarei, Senhor. Amém? Vamos nos colocar de joelho na presença do Senhor para uma oração. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez na sua santa casa de oração. Muito obrigado a Deus porque iniciamos a semana com alguns projetos de vida. Não conseguimos sozinhos alcançá-los, mas sabemos que cada um deles o Senhor estava à frente. Por isso, Senhor, colocamos aqui uma parte dos bens que o Senhor coloca sobre a nossa confiança. Colocamos também, Senhor, a nossa saúde. Nos ajude, orientando-nos, para que possamos cuidar da obra que o Senhor fez um dia, e espera um dia levar contigo para morar nas mansões celestiais. Muito obrigado a Deus também, porque hoje temos visitas em nosso meio. O Senhor colocou no coração de cada uma delas o anseio de estar aqui na sua santa casa. Por favor, Senhor, que esse anseio possa crescer cada vez mais e que nós, seus filhos, possamos unidos um dia nos abraçarmos a Ti e lembrarmos desse mundo só como um passageiro que passou por aqui, mas não ficou. Muito obrigado a Deus por todas as bênçãos recebidas. Esteja neste momento, aceita a nossa oração e a nossa adoração. Nós pedimos por Jesus nosso Senhor. Amém. Vamos dividir em grupos então? Grupos até 6. Porque é bem objetivo, é melhor daí, tá? Nós temos 10 minutos. 12 minutos. Vamos dividir em grupo, cada grupo faz a sua oração, o seu pedido. Tá bom então, irmãos? O tema de hoje é uma pergunta. E essa pergunta é reflexiva, não é para você respondê-la. A pergunta é: quer ver Jesus voltar? Essa é a pergunta. E depois a gente vai conversando aqui. Eu trabalhava num acampamento da igreja ali em Telêmaco Borba, estava ajudando na organização. E se você já ajudou algum acampamento em alguma organização, você sabe que é puxado o negócio, é complicado. Era de jovens, então você trabalhava de dia, trabalhava de noite, não dormia direito por causa do evento, porque eles não têm, a pilha nunca acaba, né? Só da gente que vai acabando, né? E quando terminou o acampamento, eu ainda tive que ficar lá para ajudar no final da organização, e guarda isso, entrega aquilo. E quando deu, um outro rapaz estava comigo, voltamos de Telêmaco Borba para Curitiba, onde eu morava na época. Aí, foi batendo cansaço na estrada. Enquanto eu estava lá, estava animado, mas quando pegamos a estrada, era noite já, aquelas luzinhas, aquela luzinha vermelha dos carros atrás piscando para a gente, cada freada que alguém dava. O sono começou a vir, mas estou vivo ainda, não morri não. Mas aí ficou pesando aquele negócio. E eu falei para ele, estou com sono. E ele falou, nada, eu estava dormindo. Eu falei, rapaz, acorda aí, né? E a gente vindo, e era sempre acampamento em épocas de feriado, né? Então o feriado acabou e o trânsito da estrada começou a aumentar conforme ia chegando aqui na cidade. E quando nós chegamos ali na entrada de Campo Largo, logo depois do pedágio, depois da serra ali,
Era tanto carro que engarrafou. E parou. Parou o trânsito. Agora você imagine, a gente estava com um sono, com o olho nem abria. E para o trânsito. Eu falei, acho que se eu dar uma encostadinha aqui, acho que não tem problema, né? Mas o negócio, o sono foi tão pesado que eu falei para ele, quer saber, eu vou encostar o carro. Eu vi não era um acostamento, um lugar aberto assim, que não tinha perigo, na frente de algum comércio. Aí eu pus o carro até lá, falei, quer saber, eu vou dormir. Quando esse trânsito resolver andar, eu já dormi um pouquinho pelo menos. E ali dormi, né? Até que resolvi abrir o olho. Quando abri o olho, já era dia. Dormimos nós dois ali no banco, assim, horas ali. Mas era dia, mas bem de madrugada. Então levantamos ali, acordamos rapidinho, pegamos, nós não tinha mais engarrafamento, acabou tudo, acabou o feriado e tal. Só ficou para trás quem estava dormindo. E aí nós fomos andando. Cheguei na casa dele. Interessante que quando cheguei em casa, porque parece, acabou o problema, né? Acabou, agora posso descansar. Aí fiquei sem sono. Você encontra a família, encontra todo mundo ali, passa o sono. E depois fui até dormir um pouco, mas dormi quase nada. Interessante como é que vem o sono, né? Ele vem, pesa, e eu, por Deus mesmo, a gente conseguiu parar o carro e estacionar, porque alguns não param e sofrem acidente grave, né? Acidentes gravíssimos, assim, acontece capotamento de carros e tudo mais, de pessoas que acabam dormindo no volante. Mas eu estou contando isso para você refletir bem o que é sono. Você entende o que é sono, né? Então, eu estou dizendo isso porque há uma frase que não é minha, que eu estou repassando para a igreja agora. A igreja dorme e não se desperta, enquanto todos os sinais mostram que Jesus está voltando. E quando a gente fala assim, a gente não fala para dizer que você está liberado para dormir. A gente fala assim, não durma. Se há alguém que está dormindo por aí, a gente não deve dormir, deve ficar despertos, acordados. Então, é isso que eu venho perguntar assim, se a gente realmente quer ver Jesus voltar, e é um plano da nossa vida, como pode a gente ficar desperto? Como pode? Você imagine época de Natal, que as crianças ganham presentes, as crianças dormem bastante. Eu provo isso, olha minha filha dormindo lá. Dorme que só. Né? Mas quando chega lá, que ela descobre que o presente dela já está lá na sala, o que ela faz? Na hora! E sai correndo, e cadê o sono? Foi-se o sono, deixa eu ver o que eu ganhei de Natal. Estou dando um exemplo do Natal, podia ser um aniversário, podia ser um outro dia de presente, mas a pessoa se desperta. Então, quando nós estamos entusiasmados com alguma coisa, por mais que haja cansaço, a pessoa está ligada, esperta. Então, aonde está a nossa falha em relação às coisas da volta de Jesus, se como uma igreja sonolenta, que não consegue perceber que Jesus está voltando, e nós sabemos, a razão diz para mim e para você, Jesus está voltando. Não há uma dúvida em relação a esse sentido, a isto. Jesus está voltando. Abra a sua Bíblia, Romanos 13, verso 11. Romanos, capítulo 13, verso 11. Esse é um texto até que muitas vezes lido na igreja por algumas pessoas, entre elas eu. Romanos 13, verso 11. Diz o texto: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio cremos. Então vamos perguntar aqui, para você mentalizar aqui, para você pensar. Quanto tempo você conhece a verdade sobre a volta de Jesus? Quanto tempo você conhece? Uns 40 anos, diz a irmã. Alguém ainda mais? Quanto tempo, irmão? 70 anos. Quem ainda mais? Quanto tempo você conhece a verdade sobre a volta de Jesus? Mais 60 anos sobre a volta de Jesus. Vou perguntar agora para alguém com menos tempo. Quem conhece com menos tempo? Quem sabe descobriu agora há pouco. Diga. 2 anos. Diga, Éder. 2 anos. Alguém menos que 2 anos? Sobre a verdade que Jesus vai voltar? Diga. Quanto tempo? Acabou de saber. Mas veja que interessante. A gente descobriu, eu descobri que Jesus ia voltar. Na verdade, todo mundo nasce já ouvindo falar essa história que Jesus vai voltar. Mas assim,
de um assunto, a Bíblia aberta. Eu tinha uns 10 anos de idade. E eu lembro que eu estudando, eu comecei a pensar assim, Jesus vai chegar logo ele está aí. Está chegando. Mas passa-se o tempo e ele não voltou. A pergunta que eu quero para você pensar, então não era verdade que Jesus estava voltando logo? Era ou não era? É verdade, mas não é uma verdade como a gente diria como verdade. É uma verdade que Deus disse assim para mim e para você. Fique pronto, porque Jesus está voltando. Há 3 maneiras de você entender esse fim de mundo, vamos dizer assim. Jesus voltando, fechamento da porta da graça, e a pior delas é a morte. A minha morte, a tua morte. Porque para quem morreu, Jesus voltou. Ele vai apenas ver Jesus chegando no céu. Entenda que eu não acredito que uma pessoa ao morrer já vai para o céu. Não acredito nisto. Não é isso que a Bíblia diz. Mas, figuradamente, o morto não tem tempo. Ele não conta o tempo. Então, para ele fecha o olho e abre o olho e vê Jesus voltando. Para ele é isto, mesmo que passe 2000 anos. Porque ele não tem essa noção do tempo. Ele fecha o olho, abre o olho. Quem está vivo é que fica esperando. Para ele, Jesus voltou. Então, há uma ideia na Bíblia. A Bíblia deixa essa ideia para a gente que eu preciso estar me preparando para a volta de Jesus. Então, eu abro a Bíblia com você, leio que Jesus está voltando. E você diz, tá. Como que a igreja trabalha? O povo que lê a Bíblia, eu já ouvi falar que Jesus vai voltar, e atende como um negócio frio. Mas aí aparecem umas figurinhas por aí, que ficam mandando cartas, escrevendo coisas assustadoras, dizendo de perseguição, dizendo de besta, dizendo de textos do Apocalipse, não que esses textos estejam errados, mas da maneira que escrevem, eles estão errados. Alguns, há um tempo atrás, distribuíam fitas cassetes, que apelidaram dos casseteiros, porque distribuem as fitas de cassetes, agora está mais moderno, é CD, não estão nem fazendo isso mais, estão pondo na internet, que é mais barato. E aí a pessoa escuta aquela mensagem, ou lê aquela mensagem, e fica, Jesus está chegando. Ué, você não sabia isso? Diz o irmão 60 anos, 70 anos, 40 anos, 2 anos. Por que você precisa que alguém lhe mande uma mensagem que lhe assuste? E sabe como se chama essa mensagem, irmãos? Teologia do medo. A pessoa passa a buscar a Deus porque está com medo. Essa teologia não vem de Deus, mesmo que você ouça dentro da igreja. Ela não vem de Deus. Se Deus quisesse que você, tivesse medo pelo fato de que Jesus está para chegar, sabe o que ele faria? Faria Satanás aparecer do nosso lado, com aquele sorriso dele assustador. Você ficava com medo e pronto, você estava na igreja. Ele não quer isto. O que Deus quer de nós? Que eu esteja aqui na igreja, buscando a Ele, me preparando, porque eu amo a Deus. E amo a volta de Jesus. Então, a ardente expectativa do nosso coração, a volta de Jesus, ela vai permanecer na nossa vida se eu fizer algumas escolhas para mim. Então eu vou dizer, será que... Veja, não coloque isso num lado contrário como algo errado. Mas eu estou colocando aqui no sentido do exagero. Ok? Então, será que se eu ficar me preocupando com o alimento que eu vou ter, eu consigo me concentrar na volta de Jesus? Se eu ficar me concentrando no que eu vou vestir, eu consigo pensar na volta de Jesus? Se eu me concentrar, exageradamente estou falando, porque necessariamente tudo isso é importante. Me concentrar em ganhar dinheiro, eu consigo ver Jesus voltando? Olha, se a pessoa se concentrar demais no ganhar dinheiro, ele começa a torcer para Jesus não voltar. Porque ele primeiro tem que dar lucro, depois a gente vai ver esse negócio da volta de Jesus. Né? Agora teve uma reportagem que eu não vi a reportagem, mas vi a chamada na televisão, e que diz o seguinte: o primeiro milhão é duro de ganhar, mas o segundo milhão é fácil, porque depois você dobra, depois dobra. A pessoa começa a mexer com dinheiro, ele encontra um caminho, uma solução para a vida dele, e ele se vai naquele lado. Não tem nada demais você ganhar dinheiro. Não é nisso que eu estou falando. Eu estou falando na concentração exagerada nas coisas terrenas e que começa a não mais arder o coração sobre a volta de Jesus. Não arde mais, ele não está empolgado.
Ele não tem aquela vontade de ver. Ele não tem aquele sonho, aquele desejo. Algumas pessoas têm medo da volta de Jesus. Medo, pânico. Eu já contei outro dia aqui na igreja, mas eu vou contar novamente. Uma garota viu no céu umas sombras girando e ela disse, são os anjos, Jesus está voltando. 12 anos ela tinha. Correu para debaixo da cama, se escondeu e disse, mãe, Jesus está voltando, eu não estou pronta. Na verdade, as luzes eram refletores de um show que estava tendo, um show político, que batia nas nuvens e ela achava que era anjo. Então, o medo, mas ali você percebe, não está preparado. E eu diria que é porque é só ela inocente, por tinha 12 anos só, e não tinha vergonha de dizer que não tinha medo. Não está preparado. Mas alguns estão vivendo dias assim, tão longe de Deus, que não conseguem perceber uma coisa importantíssima. Jesus há de vir. Há de vir, adventista. É a base da nossa igreja. Jesus está chegando. Ele está chegando e chegando mesmo. É interessante que lá no início, na Bíblia, lá, quando você vai lendo ali, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus, imediatamente eles começaram a pregar, porque eles queriam ver o trabalho sendo feito e Jesus voltando. E eles tinham aquilo, uma vontade grande no coração, e chegaram a vender tudo o que tinha. Chegaram a mudar de país para pregar a palavra. Eles estavam ardendo no coração a ideia, Jesus vai voltar, e quando voltar, tudo isso que tem aqui de ruim vai acabar. Então por que eu vou querer ficar aqui? Se eu sei que no céu é muito, mas muito melhor que aqui. Por que eu vou querer ficar aqui? Então, nós vivemos aqui, humanamente, fisicamente, vivemos aqui. Não há mal de você trabalhar, estudar, comprar imóveis, você se preparar com investimentos, não há mal nisto. Mas isso sempre tem que ficar em segundo lugar. Se em segundo lugar você consegue ter sucesso, ótimo. Mas se você, para ter sucesso, isso tem que ficar em primeiro lugar e deixar Jesus em segundo lugar, é aí que muita gente abandona a fé. É nesta hora, neste momento em que ele coloca Jesus em segundo lugar, é que ele abandona a fé. Lá em 1844, se você tem lido sobre a história da igreja, você sabe que Guilherme Miller, antes disso, ele pregou que Jesus estava chegando e deu a data, 22 de outubro de 1844. É uma história longa essa, não é tão curta quanto estou contando. Mas as pessoas foram pregando, além dele havia outros pregadores. Mas ele era a base, ele falava e as pessoas repetiam nas cidades e foram viajando e pregando, até que chegou o dia de 22 de outubro de 1844. Deu o dia, já à noite do dia anterior, eles começaram a ficar preparados e olhavam para o céu, o dia todo olhando para o céu, e olhavam para o céu, porque a mensagem dizia que Jesus ia voltar, é assim que ele pregava, e terminou o dia 22 de outubro, não voltou. Aí você diz o seguinte, mas se ele pregou que ia voltar e não voltou, você já parou para pensar, por que eles não abandonaram a fé? Porque a mensagem toda diz que Jesus vai voltar e não voltou. Ele estava errado, Guilherme Miller. Ele não estava errado porque Deus, no sentido como um todo, mas na data ele estava errado. Mas então, se estava errado, por que mantiveram a fé? Porque é o seguinte, porque Guilherme Miller, ele não estava ligado às pessoas pela mensagem da data da volta de Jesus. Ele estava ligado numa mensagem de que Jesus está chegando, você precisa estar com a sua vida ligada a Deus. Então as pessoas estavam com comunhão com o Senhor, as pessoas estavam em oração, as pessoas estavam lendo a Bíblia, as pessoas estavam gastando o seu tempo falando da mensagem do Senhor, e mesmo quando algo muito triste aconteceu na vida deles, nada mudou. Continuavam buscando o Senhor. Porque eles estavam ligados a Deus. Mensagem errada em relação à data, mas certa em relação a buscar o Senhor. Então hoje nós estamos dizendo, Jesus está chegando. Como estamos vivendo a nossa vida? Esperando uma data? Quando alguém disser uma data, eu me preparo. Mas você sabe que a Bíblia diz bem claro que eu não posso dar uma data. Nem o dia, nem a hora. E alguém diz a Bíblia, ninguém sabe, senão Deus, nem o dia, nem a hora. Jesus diz isso. E alguém diz, não, o dia e a hora não sabe, mas o mês e o ano, é verdade, não estou brincando, tem gente falando isso. O mês e o ano eu posso dizer, começa a anunciar por aí. Não, mas eu não sei a data. A Bíblia não dá a data. Eu só sei que Jesus vai voltar. Quando ele voltar, como eu devo estar? Preparado. Quando ele vai voltar?
Breve é a única informação que eu tenho. Breve. Eu percebo que Deus quer que eu pense que Jesus vai voltar ainda esse ano. Ele quer que eu pense assim. Porque se você soubesse, vamos pegar uma data que está todo mundo falando de Jesus mesmo, Jesus vai voltar no Natal. Se eu provasse para você hoje, como viveria a tua vida daqui até o Natal? Sabe, eu tenho conversado com algumas pessoas, e não poucas, sobre entregar sua vida a Cristo. E eles dizem o seguinte para mim: olha, ainda não, deixa eu ver, tem uma coisa para resolver. E não toma decisão. E não são poucas, são muitas as pessoas. Nós estamos na faixa das centenas, só em nossa volta aqui. De pessoas que dizem, não, ainda não, tem que pensar um pouco, tem que decidir. Mas se eu dissesse, se você for pensar, você tem uma data, porque Jesus está chegando. Ele, então deixa eu acertar. Mas qual é a data? A data é hoje. É agora. Você conheceu a verdade? É agora. Isto vale para quem ainda não acertou sua vida, e isto vale para quem já acertou sua vida. É agora, é o tempo todo, estando buscando o Senhor, colocando a sua vida ali do lado do Senhor, preparando a sua vida, uma vida de oração fervorosa, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida do seu ouvido, estar ouvindo o que o Espírito Santo lhe diz, uma vida de louvor ao Senhor, uma vida de cantar louvores ao Senhor, uma vida de, pelo jeito de ser um louvor ao Senhor, uma vida diferente, uma vida de alguém que está buscando a volta de Jesus, alguém que está aguardando. Não alguém que está distraído com as coisas deste mundo. E olha que esse mundo moderno tem muita coisa para distrair. Né? O mundo é moderno demais porque todo dia eles dão uma coisa nova, uma informação nova, um aparelho novo, uma descoberta nova. É muito rápido. Se alguém por acaso ficasse em coma um ano depois ele estranha o país. Porque muda muito rápido. Muda muito rápido. E a pessoa se distrai. Mas tem uma coisa que pode mudar toda a tecnologia que você não vai distrair. Jesus está chegando. É simples isto. Jesus está chegando agora, qualquer momento, a qualquer instante. Pode ser que no nosso jeito de contar demore, mas se demorar não é comigo, é com Deus. Pode ser que do jeito da gente contar seja já, logo, logo. Não sei, é Deus que define isto. Mas uma coisa eu sei e não tenho dúvida, que a maneira que temos de viver é Jesus chegando já. Quem deixa para pensar que ele vai chegar um outro dia, um outro instante, ele está distraído de tal forma que não consegue perceber o Deus que está se aproximando aí. É uma distração. Essa distração, irmãos, é uma distração satânica. Não é uma distração natural. É planejada, é preparada, para que a gente esqueça de uma coisa importantíssima que a gente tem, que é a nossa fé e o nosso preparo para viver com Deus eternamente no céu. Então, quando alguém alcança a verdade, nos primeiros momentos dessa vida, ela tem um amor tão grande que nós chamamos de primeiro amor. É a paixão pelas coisas de Deus. E alguns desses a gente tem que estar freando assim, para ele não fazer coisas que depois ele vai se arrepender porque ele não vai conseguir fazer. Mas a pergunta que fica para uma igreja que conhece essa verdade há centenas de anos já, né? Porque estamos caminhando para 200 anos, se considerarmos desde o início lá da história da igreja, com Guilherme Miller, sobre a volta de Jesus, e essa é a verdade que eu estou colocando, já dá quase 200 anos, como você quiser fazer a conta. Esta igreja, como pode estar distraída, se já sabe a verdade? Porque que esfriou. No dia que descobri era maravilhoso, mas agora já cansei de pensar nisto. Fala-se até o nome da igreja com distração tão grande e não percebe. Sabe, tem um personagem da Bíblia que você conhece com certeza, que é Enoque. Enoque sabia que Jesus não ia voltar tão cedo. Por que ele sabia disto? Porque ele tinha o espírito de profecia na vida dele. Deus falava com ele. E ele sabia. Mas mesmo ele sabendo que não ia ser tão cedo assim, e ele vivendo tantos anos, como a Bíblia demonstra que ele viveu, todos os dias Enoque procurava Deus.
Todos os dias. Todos os dias. Ele saía, era uma vida de adoração ao Senhor, uma vida diária de adoração a Deus. Todo dia ele se aproximava do Senhor, orava ao Senhor, louvava a Deus, buscava conhecimento do Senhor, entregava a sua vida a Deus. Todo dia. E se fosse só para salvação, não precisava de tudo isso não, porque ele seria salvo. Ele já sabia disso também. Mas ele não se satisfazia. Enoque saía da sua casa, da sua vida, se separava das pessoas e ia. A motivação dele não era a volta de Jesus. A motivação dele era estar com Deus. Se você quiser usar a palavra, estar com Jesus. Mas ele queria estar com a divindade. Essa era a motivação dele. E chega a tão ponto que ele se vivia tanto com Deus, que diz Deus, tá bom, Enoque, você quer ficar tanto comigo, venha morar comigo. E ele foi viver com Deus no céu. Então, a pergunta para nós aqui é o seguinte: quanto nós queremos viver com Deus? Porque se o meu desejo for pleno de querer viver com Deus, meu desejo vai ser que Jesus volte logo. Cada dia, cada instante, volta, que não é que a vida aqui não está boa, porque a vida aqui está boa. Por mais que tenha problemas, ainda é bom viver. Porque quando não é bom viver? Quando a gente não quer mais viver. Quando a gente quer viver, a vida está boa. A gente gosta de viver. Nós queremos viver. Todos queremos viver. Mas o meu convite, e que vem da Bíblia, é que nós queramos viver sim, mas não de qualquer jeito. Viver com Deus. Viver aproximado do Senhor. Nós não devemos estar tristes, mas alegres, e devemos conservar o Senhor Jesus sempre diante de nós. Ele logo virá, e devemos estar prontos, aguardando o seu aparecimento. Nos testemunhos, no volume 8, página 253, Ellen White diz isso. Eu tenho que estar feliz, não triste, feliz. E no meu coração, o forte desejo de que Jesus está chegando. Devemos estar a maior parte do tempo em oração, se quisermos progredir numa vida divina. Ela diz isso também, apenas continuo dizendo. Devemos estar ouvindo a voz do Espírito, falando com o Senhor, buscando não só conhecimento, mas buscando a presença do Senhor na nossa vida. Quando nós estamos fazendo isso, você começa a perceber Deus em nós. E se acaso Jesus demorar para vir, no jeito que a gente conta o tempo, não tem problema, porque já vivo agora com Deus. Mas se Ele quiser voltar hoje, também não tem problema. Na verdade é bom, porque vou viver com Ele agora de uma forma mais direta, com o Senhor. Então, se eu pudesse dizer, não posso falar isto, mas irmãos, assim que terminar o culto, vamos para fora, que Jesus está esperando a gente para ir morar no céu. Como diz o hino, estaria você pronto? É um pensamento que a gente tem que estar o tempo todo preparado para estar com o Senhor. Não santos, no sentido de perfeição, mas santos no sentido de escolhido pelo Senhor, que é o verdadeiro sentido. Todos somos escolhidos pelo Senhor. Nossa vida deve estar entregue. Eu lembro então, quando eu era garoto, viemos para a igreja. Naquela época a gente ouvia, ainda se ouve, mas ouvíamos com uma força maior até do que hoje, arautos do rei pregando, cantando, pregando através da música. E era assim as fitinhas cassetes. Meu pai, logo que foi batizado, comprou toda aquela coleção de slides em fita cassete, em videoprojetor, e começamos, ele e eu ia junto com ele, ficava no controle remoto, ou mudando na mão ali os slidezinhos, e escutava, breve Jesus voltará, né? Breve virá, do nosso cenário. E eles cantavam, interessante que, como o tempo passa, porque alguns desses já faleceram, dos que cantavam. E quem ainda não faleceu, daqueles estão já jubilados, aposentados. E nós temos um grupo mais jovem, que sabe o que eles cantam? Breve virá. Jesus está voltando. Por que fazem isto? Não consegue compreender que já passou anos? Claro que consegue. Eles próprios estão ali, dos que cantam hoje, ouviam o antigo Arautos e com a esperança cheia no coração, mas que nossa proximidade com o Senhor é tão grande, daqueles que buscam o Senhor é tão grande, que não se importam com um assunto chamado tempo, mas se importam com um assunto chamado distância, aproximação, estar com Deus. Como nós estamos? Como você está? Está próximo do Senhor? Concentrado nas coisas do Senhor? Distraído com, não sei qual o problema, qual a dificuldade ou qual a alegria. E às vezes eu tenho mais medo da alegria do que do problema. Que no problema a gente vem na igreja pedir oração. Com a alegria de alguma coisa que deu certo, vai lá comemorar e não vem para a igreja.
E quer que eu mostre isso? Pegue o seguinte, pegue o nosso povo adventista nos países de dinheiro maior, veja como eles estão vivendo, e veja o nosso povo nos países de menos dinheiro, e veja como eles estão vivendo. Quanto menos dinheiro, mais perto de Deus. Quanto mais dinheiro, mais ficam lá na alegriazinha do dia a dia e esquecem do Senhor. Como você está? Se preocupando com o dia a dia ou buscando o Senhor? Será que você cantaria breve virá com gosto, com prazer, uma vontade de ver Jesus voltar mesmo? Eu espero que sim. Mas a gente pode provar isso. Sabe como? Vamos cantar para encerrarmos número 134 do nosso cenário e vamos cantar Breve Virá. Que eu sei que você conhece esse hino. E se por acaso há alguém aqui que ainda não conhece, está na hora de conhecer. Breve Jesus voltará. Assim que ele conseguir colocar, vamos ficar em pé. Nosso amado Senhor, nosso Deus, hoje estamos aqui na Tua casa para cultuarmos a Ti, adorarmos o Seu santo nome, mas estamos também para buscar do Teu poder, para estarmos sempre animados em seguir o Senhor, aonde o Senhor pedir que devemos ir, Senhor. Eu quero lhe pedir este poder, então, um poder que nos concentre no Senhor, e que cada passo, a cada decisão, a cada momento da nossa vida, seja sempre com o pensamento de estarmos contigo a cada instante. E Jesus está chegando, em breve Ele voltará, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de preparo ao Teu lado, uma vida decisiva, não só por agora, mas por toda a eternidade contigo, Senhor. Leva-nos juntos contigo para a Canaã Celestial em breve, Senhor. E, por enquanto, nos leva-nos com a Tua bênção para nossas casas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.